Olá, bem-vindos ao Rotary na TV desta semana, aqui pela TV Com Santos, canal 11 da NET ou pelo canal 8 da Vivo TV, para os municípios de abrangência do nosso sinal. E lembrando também que pelas mídias sociais no facebook.com/Rotary na TV ou pelo canal oficial da emissora TV Com no YouTube, a nossa programação aí acaba atingindo vários lugares do mundo pela velocidade da internet. Antes de apresentar a convidada desta semana, a gente vai fazer um lembrete importante sobre a nossa Conferência Distrital 2018-2019, ela que vai acontecer de 16 a 19 de maio lá em Águas de Lindóia, no Monte Real Resort Hotel. Várias atrações, entre elas um dos palestrantes já confirmados é o Christian Barbosa, um dos maiores especialistas em produtividade humana, empresarial do Brasil, ele que tem aí na sua especialidade a gestão do tempo, e o Christian vai ser uma destas atrações da Conferência Distrital 2018-2019, de 16 a 19 de maio, lá no Monte Real Resort, na cidade de Águas de Lindóia, pelo site rotary4420.org.br. As inscrições estão abertas para a nossa Conferência Distrital, pessoal. Além do Christian, temos confirmado o professor Mário Sérgio Cortella, enfim, outras atrações rotárias e que não fazem parte do mundo de Rotary, para enriquecer a Conferência Distrital 2018-2019. Não percam essa oportunidade. Voltando aqui para o estúdio, a gente tem o prazer de receber hoje a médica hematologista doutora Rosane Giuliani, ela que também é associada do Rotary Clube de Santos Porto, vai falar um pouquinho para a gente sobre subsídio global, sobre o Centro Metropolitano de Recuperação Funcional, primeiro laboratório aí de apoio fisioterápico para os hemofílicos da região da Baixada Santista, enfim, muitas informações neste bate-papo. Rosane, obrigado pela presença. Obrigado eu pelo convite, é sempre uma honra para mim. Obrigada. Rosane, que é nossa amiga lá do Rotary Clube de Santos Porto, ela que presidiu o clube na gestão 2015 e 2016. Rosane, ou doutora Rosane, né, como os pacientes a conhecem, é médica hematologista. A gente vai falar de um subsídio global da Fundação Rotary, em parceria com o Rotary Clube de Santos Porto, parceria com clubes do exterior, parceria com um grande apoiador que é o seu Hiroshi Shimuta, diretor-presidente da Nikon Materiais para Construção, enfim, parceria da Universidade Santa Cecília, que se deu aí a estrutura física e científica do seu complexo fisioterápico, enfim. Mas antes disso, vamos entender o que é hematologia. O que faz um médico nessa especialidade? O hematologista, ele cuida das doenças do sangue em geral. Então, anemias, linfoma, leucemia, as coagulopatias, onde se encaixa a hemofilia, uma gama muito importante. Mas, basicamente, é o médico que cuida das doenças do sangue. Agora, doutora, quando a gente fala em doenças do sangue, fica difícil para o público leigo imaginar que doenças são essas, né? Porque a gente acaba se assustando, criando uma maior atenção em cima daquilo que os olhos enxergam. Sim. Uma ferida, uma fratura, alguém acamado, enfim. Mas que complicações podem surgir da doença do sangue que podem causar esse susto visual? Por exemplo, um paciente com anemia. Anemia a gente sempre fala que não é uma doença. Anemia é um resultado de alguma coisa que está acontecendo. Então, o paciente que começa... É um sinal? Um sinal, né? Então, uma síndrome, né? Porque o paciente não só tem alteração no hemograma, mas ele fica cansado, descorado, sem condições de atuar na sua vida normal. E a gente não vai tratar a anemia, vai procurar principalmente a causa, para depois tratar o efeito. É o mais importante. Agora, outras patologias, elas podem ser decorrentes de um problema no sangue, tem que se tratar as duas coisas. Por exemplo, a gente sabe que por meio do sangue a gente identifica outras doenças, tuberculose, enfim, outro tipo de infecção, mas pode haver uma correlação de uma doença estar paralelamente associada à doença do sangue? Por exemplo, um anêmico que vem para o hematologista para pesquisar a anemia. Eu posso encontrar aí uma doença renal embutida, eu posso encontrar uma doença da medula embutida, uma aplasia, uma leucemia. Então, a anemia é o motivo pelo qual ele nos procurou. Mas, no fim, na pesquisa da etiologia, da origem daquela anemia, a gente encontra uma outra doença. Por isso que eu falei para você que a anemia, normalmente, não é o grande problema. O problema é o que está causando a anemia. Tá, e na questão do transplante de medula óssea, né? Quem precisa do transplante de medula óssea
porta que doença? Aplasia de medula, principalmente, que é quando a medula deixa de funcionar. A medula é a responsável por fabricar as 3 séries do sangue, né, glóbulos vermelhos, brancos e as plaquetas. Quando a medula deixa de funcionar por algum problema, que são vários, né, ela pode ter que ser transplantada para que a nova medula faça o papel que a sua já não estava fazendo mais. Pacientes portadores de leucemia, onde a gente faz a quimioterapia para deixar a doença numa situação melhor e depois trocar essa medula para uma medula nova sem a doença. Pacientes que fizeram tratamento para linfoma, por exemplo, e ele progrediu na doença, recidivou, a gente pode ter que tratar e aí trocar essa medula ou até infundir a própria medula, que a gente chama de transplante autólogo. A indicação do transplante de medula é muito abrangente também. Doutora, a leucemia é uma doença do sangue? É uma doença, é um câncer, né? Mas do sangue. Tá, interessante saber, pessoal, como esse universo é bem vasto e a gente no segundo bloco vai conectar tudo isso. Porque muitos não imaginam que essas patologias ou as próprias doenças do sangue precisam de tratamento fisioterápico. Sim. Né? Como eu falava, né? A gente se assusta com algo que a gente vê. Vejo alguém com a perna quebrada, vou imaginar que ele precisa da fisioterapia. Né? Vejo alguém com algum problema locomotor por parte de um acidente neurológico, imagino que ele vai precisar de uma fisioterapia. Mas a doutora Rosane vai contar pra gente que as doenças do sangue, a hemofilia, enfim... várias outras patologias precisam da ajuda e do suporte fisioterápico, é onde que a gente vai chegar nesse projeto de subsídio global do Rotary Clube de Santos Porto, por meio da Fundação Rotária e com a parceria da Universidade Santa Cecília, para realizar esse projeto tão grandioso e tão bonito que ocorre aqui na Baixada Santista, mais especificamente na cidade de Santos. Doutora, levando em conta essa complexidade das doenças do sangue, a gente tem algumas medidas que a população que está saudável pode contribuir. Uma delas é aquele Cadastro Nacional dos Doadores de Medula Óssea, né? Vamos desmistificar um pouquinho isso, que muitos têm medo, né? Eu posso ser um doador cadastrado? O que eu preciso ter do ponto de vista da minha saúde e quais são os medos que eu preciso tirar dessa lenda urbana que existe? O primeiro medo é que quando as pessoas falam em medula óssea, pensam na medula espinhal. Como a gente falou agora há pouco, o sangue é fabricado dentro do osso, no tutano do osso, né? Então, nada a ver com a medula espinhal, a coluna, que é o grande medo das pessoas. Que seria a parte ortopédica da coisa. Neurológica, né? Então, é onde passa o fio condutor maior, né, do corpo. Mas não, a medula óssea está dentro de qualquer osso. Né? Mas normalmente nos ossos chatos, ossos longos, que são mais fáceis da gente atingir até para colher. Eu sou suspeita para falar sobre doação de medula óssea, porque é uma das bandeiras da gente. No Brasil, por causa da nossa miscigenação, né, de raças, a possibilidade de você encontrar um doador de medula compatível é de 1 para 100 mil. Né? E devido a algumas regiões pode até aumentar. Então, na hora que você se cadastra, não quer dizer que você vá ser um doador. Você fica num cadastro que é único, nacional, que fica no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, lá no Rio, né? E o nosso REDOME, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea, ele conversa, entre aspas, o tempo todo com o REREME, que é o Registro de Receptores em Potencial de Medula. Por exemplo, eu, a doutora Rosane, atendo um paciente que eu chego à conclusão de que esse paciente precisa de um transplante de medula autólogo, ou seja, de outra pessoa. E eu não encontrei um doador compatível na família. Eu inscrevo, eu tenho um código, eu inscrevo esse paciente e os dados específicos dele nesse cadastro de busca, que é o REREME, né? Então, esse cadastro está funcionando 24 horas por dia. Então, ele vai procurar e, de repente, vai achar um link de alguém que dá o que eles chamam de match, né? Compatibilidade com algum doador, que pode ser no Brasil, mas pode ser no exterior também. O nosso banco, o nosso cadastro de medula hoje é tão bem qualificado, é tão bem visto, que nós estamos na busca internacional de doadores. Então, nós podemos encontrar um doador nos Estados Unidos, na Europa, e tudo isso é financiado com verba do Ministério da Saúde.
Tá, e aí quando eu me predisponho a ser um doador, qual é o caminho que eu tenho que fazer? Ir até o banco de sangue e falar que você quer se registrar. Você tem que ter boa saúde, ter até 65 anos de idade incompletos, mesmo assim o seu cadastro ainda fica lá. E às vezes muda um pouco as legislações, porque nós somos legislados por umas RDCs, Registros de Normas Técnicas, e você tem que ter boa saúde, basicamente, e querer doar. Eu falo que é doar vida em vida, né? Infelizmente, eu até hoje não fui chamada, eu estou cadastrada há uns 15 anos, se não me engano, nunca fui chamada. E como característica, nós temos, curiosidade, né? Nós temos na nossa região uma doadora aqui local que já doou medula 2 vezes. É Sueli Walton. Sueli Walton. Já doou medula 2 vezes e conhece hoje os 2 pacientes que receberam a medula. Assim como é difícil, para a gente encerrar esse primeiro bloco, encontrar um doador, ou melhor, encontrar o paciente compatível com o doador, doar medula óssea por 2 vezes é um milagre divino que a Sueli pôde proporcionar. Né? É raríssimo, é um dos casos raros no mundo. Que a medicina estuda, né? Que a medicina estuda. Então, e ela assim, ela é uma abnegada, porque ela está sempre fazendo campanha, é uma bandeira, é do nosso clube, né? Ela é nossa sócia honorária, ela é esposa do nosso sócio fundador, hoje falecido, mas é uma bandeira de vida da Sueli também. Legal, porque por meio dessa atitude, Sueli Walton doando medula a 2 pacientes, né? Se eu não estou enganado, eles são até de regiões diferentes, não sei se é do Paraná e da região de Campinas. Ela pôde dar vida a 2 novos filhos, né? Sim, sim. A primeira paciente que recebeu, eu conheço, porque nós fizemos uma campanha uma vez e a moça veio, ela é de Campinas, sim. Ela tinha uma aplasia, então a medula dela não funcionava mais. Ela iria morrer? Ela iria morrer sem tratamento. Então, você trata com medicamentos e se não tem resposta, você já tem que procurar uma outra medula. E essa moça hoje é uma profissional, é casada, tem vida normal e tá aí, graças a Sueli. Legal, pessoal. Vamos fazer uma parada rápida. No segundo bloco, a gente vai falar do Centro Metropolitano de Recuperação Funcional, dentro do Complexo de Fisioterapia da Universidade de Santa Cecília. E dentro desse espaço, a gente tem sim o primeiro ambulatório de fisioterapia para hemofílicos do Litoral Paulista. E aí, do ponto de vista técnico, a doutora Rosane vai contar como isso foi possível de acontecer e ser instalado aqui na nossa região. A gente volta já já com o Rotary na TV, pessoal. Bem-vindo a Hamburgo, uma cidade portuária onde celebraremos a convenção de 2019 do Rotary International. Juntos, criaremos momentos inesquecíveis. Hamburgo, porta de entrada para o mundo, oferecendo entretenimento, história e arquitetura arrojada. Seja de barco, trem ou bicicleta, sua aventura será incrível. A convenção do Rotary tem algo a oferecer para todos. Você fará amizades, viverá experiências inesquecíveis e sentirá toda a internacionalidade do Rotary. Crie os seus momentos inesquecíveis na convenção de 2019 do Rotary. Vejo você em Hamburgo. Voltamos com o Rotary na TV desta semana, recebendo a médica hematologista, a doutora Rosane Giuliani, que também é associada do Rotary Clube de Santos
Porto. Nós vamos falar agora, pessoal, do primeiro ambulatório de fisioterapia para hemofílicos do litoral paulista. Esse ambulatório ele foi possível graças a um projeto de subsídio global da nossa Fundação Rotária, por meio do Rotary Clube de Santos Porto e alguns parceiros no exterior. Entre eles eu vou ler aqui o Rotary E-Club 9920 de Francofone e o Distrito 5330, o Francofone na região da França, e o Distrito 5330 nos Estados Unidos, foram os parceiros internacionais, e a gente teve um parceiro da iniciativa privada que foi a Nikon Comércio de Materiais para Construções, que é presidida pelo Hiroshi Shimuta, também nosso ex-governador distrital, e uma das pessoas que apostam também nesse projeto de subsídio global, no voluntariado, enfim, apostam muito no ideal de servir. E aqui no Brasil, o Rotary Clube de Santos Porto, desenvolvendo o projeto, do ponto de vista técnico, a doutora Rosane ajudou a desenhar isso, a escrever, enfim. E aí veio a verba para compra dos equipamentos, a Universidade de Santa Cecília cedeu o espaço dentro do seu Centro Metropolitano de Recuperação Funcional. Quem tiver a oportunidade de conhecer a fisioterapia da Universidade de Santa Cecília, por meio da sua diretora da área da saúde, Caroline Teixeira, enfim, viabilizou tudo isso. A gente vai pôr algumas fotos na tela desse espaço revitalizado e a doutora Rosane vai falar para a gente, do ponto de vista técnico, o que isso representa. Doutora, quando a gente fala em hemofilia, doenças do sangue, não imagina que precisa de fisioterapia. Por que um hemofílico precisa fazer fisioterapia? Bom, primeiro vamos dizer o que é hemofilia, né? Hemofilia é uma doença genética ligada ao sexo, ela comete preferencialmente homens, né? E é uma deficiência, uma doença da coagulação. Então, os hemofílicos podem ser hemofílicos A e hemofílicos B. Os hemofílicos A têm uma deficiência do fator 8 de coagulação e hemofílicos B têm deficiência do fator 9 de coagulação. Então, eles sangram, tá? Graças a Deus, hoje, o Ministério da Saúde abastece os hemocentros e hemonúcleos regionais com fatores de coagulação dos quais eles necessitam, né? Eles são liofilizados e aplicados de acordo com a necessidade. Mais recentemente também nós já temos a profilaxia, onde esses pacientes levam para casa e tomam para manter um nível razoável desses fatores. O que acomete mais os hemofílicos e de forma espontânea são sangramentos nas articulações. As articulações sangram bastante e ficam afetadas. De tanto sangrar nas articulações, eles podem ficar com incapacidades funcionais, de mobilização, de andar e não ter uma vida adicional, normal, desde criança. Então, aí entra a fisioterapia, porque você faz o diagnóstico, você vê aquela intercorrência, você dá o fator que aquela criança, ou aquele rapaz, ou aquele adulto precisa, mas ele precisa melhorar as condições funcionais dessa articulação. E isso é a fisioterapia que faz. Por isso que é importante. Agora, quando a gente fala desse sangramento nas articulações, é um sangramento externo mesmo? Interno. É dentro da articulação e, como eu falei, pode ser espontâneo. Você se vira na cama e acorda com o cotovelo, por exemplo, inchado, aquele inchaço é sangramento ali dentro, que você dá o fator, ele para de sangrar, aquele sangue é reabsorvido. Mas essa articulação, existem as articulações alvo, que os médicos chamam, né? Aquelas em que sangram mais vezes do que as outras em determinado paciente. Essas articulações precisam ter a musculatura fortalecida para que ela possa voltar à sua função, entendeu? E era uma necessidade, Marcelino, não atendida na região. Então, ainda que os hemofílicos tenham assistência médica no hemonúcleo de Santos, que é a referência regional para isso, né, para os 9 municípios. Então, nós temos lá a equipe médica, nós temos psicólogos, nós temos o fator, mas nós não temos a fisioterapia e a gente não tem a odontologia. Então, a gente encaminhava para os seus municípios e a gente percebe que as pessoas não estão preparadas ou com um arsenal de maquinário, de equipamento, mas nem de lidar com esta patologia, que é considerada uma patologia rara. Então, eles
não eram atendidos. E essa necessidade não atendida, eles não eram bem atendidos, eu vou corrigir. A gente pegou e falou, vamos fazer um projeto, eu enquanto rotariana, para ajudar esse tipo de população. Aí nós escrevemos há quase 5 anos atrás, ainda no ano rotário da Raquel Ferreira Vieira, que era presidente do Rotary Porto, ela gostou da ideia, escreveu-se esse projeto e, com os trâmites todos, agora, graças a Deus, uma vez aprovado, claro que na época conversamos com a Universidade de Santa Cecília, que imediatamente abraçou a causa, Marcelo, Carol, professor Ivan Sheida, e a coisa foi com muita alegria que agora a gente vê o sonho realizado. E já ajudando gente, né? Você vê que interessante, pessoal. É a união de esforços, né? A Rosane está falando lá da gestão da Raquel, Raquel Vieira, né? E depois outros presidentes sucederam no cargo. A gente pode citar a própria Silvia Stort, depois, se eu não estiver enganado, o Ivo Sanches, você, Rosane Rezende, depois o André Stort, chegando hoje na gestão do presidente Alexandre Medeiros, enfim, vários presidentes que a cada ano ficam 12 meses no cargo da presidência de um clube de Rotary, cada um colocando uma pedrinha nesse grande castelo, e agora, no mês de março, foi feita aí a entrega desses novos equipamentos. A gente viu ali nas imagens, se a produção puder colocar de novo, doutora, a gente tem basicamente alguns equipamentos novos da fisioterapia tradicional. São macas, bolas, equipamentos de musculação, que você já me explicou que a musculatura do hemofílico precisa ser fortalecida. Então é aquela fisioterapia convencional que todos estão acostumados a ver no dia a dia, né? Mas alguns equipamentos de campos magnéticos pulsados foram adquiridos, né? Que na verdade eles aceleram a regeneração do tecido, né? Sim. Tem as fotos, a gente vai mostrar. O que a gente fez? Quando a coisa estava acontecendo, Aí a gente tem as imagens. O professor Ivan e a Carol foram até um centro referência de fisioterapia para hemofílicos lá em Campinas, com a doutora Margarete Ozello e o pessoal da Físio. Lá eles entenderam o que nós precisávamos agregar, aquilo que já tinham, e os resultados, as vitórias e as derrotas deles lá. E aí nós montamos esse nosso conceito do que queríamos, né, para recuperação funcional dos hemofílicos. Então, os aparelhos realmente, se você me perguntar peculiaridades de cada um, eu não vou saber te dizer. Tá, o professor Ivan nos passava, até no material que a gente divulgou, no release, nas notícias que saíram na mídia regional, foram 3 equipamentos de campos magnéticos pulsados, que é justamente indicados para acelerar a regeneração tecidual. E uma das coisas que mais chamou a atenção é que o primeiro aparelho desse tipo chegou no Brasil há apenas 6 anos. Sim, sim. E agora o ambulatório de hemofilia da Unisanta, por meio desse projeto de subsídio global, terá essa tecnologia para atender os pacientes de toda a Baixada Santista. E ainda também dentro do complexo conta com 2 mobilizadores passivos contínuos, que são indicados para trabalhar, né, para prevenir as deformações articulares e recuperar a mobilidade da articulação. Enfim, é multidisciplinar, né? Multidisciplinar. É a fisioterapia tradicional com o uso da tecnologia. Tecnologia de ponta aplicada para a recuperação dessas pessoas. Esse aparelho de movimentação passiva, que precisava de um profissional ficar ali. Então, esse aparelho faz muito ajustado para cada caso, aquele movimento que o paciente precisa. As principais articulações que são acometidas são tornozelo, cotovelo e joelhos, e o quadril. Essas articulações são as nossas meninas dos olhos. Então, a partir do momento que você tem a recuperação tecidual, porque lá dentro está machucado, com as vários sangramentos, e você tem o músculo fortalecido para segurar essa articulação, esse pessoal hoje está apto para ter uma vida normal, uma vida pessoal, uma vida profissional normal. Então, assim, tecnologia inovadora e filosofia inovadora. Porque a Unisanta é diferente. O ambulatório de fisioterapia da Unisanta, você entra lá e você sente que ali é diferente, o cuidado. Lembrando que o Dr. Ivan Sheida, ele cuida da área de fisioterapia da Unisanta, não só da parte acadêmica,
mas como desse Centro Metropolitano de Recuperação Funcional, que é onde funciona o ambulatório de fisioterapia para hemofílicos, o projeto desenhado pela doutora Rosane, tão bem desenhado nesses últimos anos. Esses mobilizadores passivos contínuos, eles evitam então que a pessoa fique sem locomoção, né? A hemofilia pode deixar a pessoa sem andar, sem caminhar? Sem andar não, mas ele pode ficar com atrofia. Deforma. Deforma. Claro, são vários sangramentos, então dentro da articulação vai tentando, eu vou falar para você figurativamente, vai ficando tecido cicatricial, vai tendo artrose ali. Então, eles podem ficar com deformidades articulares, ficarem mancando, né, que a gente fala. E sentem dor? Com dor. Com dor. Com dor. Sem qualidade de vida. Legal. Lembrando, pessoal, que o Centro Metropolitano de Recuperação Funcional, que é a fisioterapia da Unisanta, e o ambulatório de fisioterapia para hemofílicos, eles funcionam dentro do complexo da Universidade Santa Cecília, na cidade de Santos, e é 100% gratuito para a população que procura ali. Existe um cadastro, existe um agendamento. Agora, em termos do hemofílico, qual que é o caminho natural? Vem por meio do hemonúcleo, por meio do Hospital Guilherme Álvaro? Como é que funciona o caminho para o hemofílico ter a sua fisioterapia, para a gente encerrar, doutora? O centro de referência para tratamento de hemofilia está no hemonúcleo, então ele sempre vai até o hemonúcleo. De todas as cidades da região? De todas as 9 cidades da região. A gente tem até alguns pacientes da região ali de Registro e tal, naquela região Vale do Ribeira, que vem para a gente. Então, sempre vai partir do hemofílico. Nós é que vamos perceber a necessidade, né, desses pacientes, e já tem vários encaminhados e em tratamento. E novamente eu quero agradecer a Carol, ao professor Ivan e ao Marcelo Teixeira, que não só abraçaram a causa, mas eu já fui incluindo outras patologias. Então hoje nós temos pacientes com anemia falciforme também sendo atendidos lá. Anemia falciforme, para terminar, é uma doença do sangue também? É uma doença do sangue também. Legal. Anemia falciforme que tradicionalmente afeta a população negra, né? A incidência é maior? A incidência é maior. Maior nos negros, sim. Né? Uma doença também muito complicada, enfim, que necessita de tratamento e recuperação nesse sentido. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos do ponto de vista técnico, do ponto de vista da medicina e, acima de tudo, como rotariana, e eu também sendo rotariano, seu companheiro de clube, enfim. Deixo um forte abraço, as portas estão abertas, seus minutinhos finais. Eu queria agradecer a todos envolvidos nesse projeto, esse projeto tão abrangente, que não só está agregando valor aos pacientes, que agora realmente vão ter um tratamento digno, mas também a formação dos novos alunos, né? Esses fisioterapeutas formados a partir de agora vão ter um diferencial, eles vão ter um outro olhar para esse tipo de população, para esse tipo de paciente. Não vai acontecer isso que acontecia antes. Hoje nós vamos ter espalhados mais fisioterapeutas aptos a tratar dessas doenças. Não vai ser uma novidade, não vai ser alguma coisa que vai dar medo mexer, porque é um paciente que sangra. Então, esse é mais um serviço desse projeto todo. Legal, pessoal. Com essa mensagem de que juntos é possível fazer muito mais, a gente agradece Hiroshi Shimuta, Nikon Materiais de Construção, os nossos parceiros no exterior, os clubes de Rotary, os distritos de Rotary. Agradecemos a Fundação Rotária do Rotary International e agradecemos o Rotary Clube de Santos Porto por toda essa parceria junto à Universidade Santa Cecília. A gente encerra o Rotary na TV de hoje, a gente volta na semana que vem. Fiquem todos com Deus. Valeu, pessoal!